Estamos aqui no bairro de Itapuã. Estamos aqui há um pouco mais de um ano. Viemos lá do bairro do Jockey para cá. Deus nos abriu essa porta aqui e nos tornamos uma igreja da cidade para a glória de Deus. Você que nos visita, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu queria apresentar algumas pessoas que me ligaram, né? Falei, pastor, que hora do culto, como é que a gente faz? Queria apresentar os irmãos, o pastor Eber e a sua esposa que está conosco aqui. Por favor, pastor, levante a sua mão para a igreja conhecer o irmão. Pastor Hebe, a sua esposa, vieram do Rio de Janeiro, de mudança, estão morando no bairro do Jockey, em nome de Jesus, graças a Deus. O irmão Hamilton está aqui presente também. Deus te abençoe, amado, com a sua família, com a sua netinha, com a sua esposa, muito bem-vindo. Da Nova Vida lá de Sampaio, não é isso? Pastor Gustavo Catarino, nosso amigo. Deus abençoe a vida do irmão. Mais alguém nos visitando essa noite, em nome de Jesus? Mais alguém que eu não estou olhando? Eu estou sem óculos. Mais alguém não, né? Todos da casa? Ok. E mais uma ilustre presença conosco também. O nosso filho Lucas com a sua esposa Rachel, que vieram dos Estados Unidos, estão conosco aqui. Deus abençoe rica e abundantemente. Agora você está entendendo porque que as letras músicas tinham inglês embaixo, né? Para ajudar a Rachel a entender o que nós estamos cantando em nome de Jesus. Ok? Foi para isso. Amém, amados? Graças a Deus. Como eu falei aos irmãos, nós estamos num tempo de férias do Geração Vida, do trabalho com nossas crianças. Pedir aos pais que coloquem seus filhos pertinho de você aí, em nome de Jesus, para que a gente possa caminhar aqui com o nosso culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir então, amados, que você abra a sua Bíblia, aí mesmo sentado, não precisa ficar em pé não. Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor, está no livro de Tiago, no capítulo 4, que vai nos falar de um negócio, de uma realidade espiritual que ele nos passa aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 13. E os irmãos já tinham falado, né? Meu irmão, que veio de Brasília, está aqui também presente, o Elcio, irmão Jesus, né? Vai ficar com a gente a semana aí, nos dando o prazer da sua presença conosco, em nome do Senhor. Tiago 4, versículo 13, diz assim: atendei, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais, ou se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho ou jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, diz a palavra do nosso Deus. Senhor, que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração nessa noite de domingo, dia do Senhor, o qual tiramos para celebrar ao nosso Deus. E te pedimos, Espírito Santo, fale ao coração dos meus irmãos. Mudar é uma decisão. Mudar é mais do que um discurso, um jogo de palavras. Mudar é, acima de tudo, também atitude. Assim como amar é atitude, mudar exige da gente atitude. Que o Senhor venha nos instruir, o Senhor venha nos orientar, o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo seja a única voz a falar na mente de cada um de nós aqui, e que o Senhor possa, Senhor, ver o seu nome engrandecido em nós, para que o teu nome, Pai amado, possa ser manifestado através de nós. Muito obrigado, Pai, por cada um que nos visita aqui nessa noite, os irmãos presentes, os que estão viajando, retornando, que retornem debaixo da tua graça, da tua proteção. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mudar não é fácil. Mudar exige atitude, decisão, e nem sempre mudar é fácil. Às vezes mudar é bem complicado, bem difícil. Mas uma coisa que nessa noite eu quero meditar com os irmãos
é que são as oportunidades que a vida nos dá de mudar. Oportunidades. E a gente algumas vezes pisamos na bola, né? Vacilamos e deixamos a oportunidade passar e não mudamos. Achamos que o que estamos fazendo é o certo e o correto e não abrimos nosso coração para perceber o vento novo que está soprando. Não estamos percebendo aquilo que Deus está querendo fazer através daquela mudança, daquela oportunidade que Ele está nos dando. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar Jesus encontrando pessoas, e a todo instante aquelas pessoas tiveram a oportunidade de mudar de vida. Jesus encontrou pessoas possessas de demônios, Jesus encontrou pessoas enfermas, doentes, Jesus encontrou pessoas que estavam em pecado. Jesus trouxe a oportunidade a elas de mudar de vida. Mudar de vida. Uma coisa que eu gosto muito, irmãos, eu ouvi essa frase uns bons anos atrás, num congresso que eu participei, e o palestrante falou uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Ele vai ao encontro que nós estamos aqui meditando nessa hora sobre a questão da mudança, porque, como já falei, mudar é uma oportunidade, né? E Deus, o Espírito Santo, Ele está trabalhando no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos capítulo 12, verso 2. Então mudar faz parte da nossa caminhada cristã, né? Deus tem sempre algo novo a realizar na vida da gente. Então esse pregador falou o seguinte, que Deus é muito sábio, Deus é muito inteligente, Deus tem muita sabedoria, e assim Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana. Nós nos enganamos, nós falhamos, nós erramos, mas Deus não. Deus não erra, Deus não se engana e Deus não falha. Só que nós temos que tomar decisões na vida. Fico, vou embora, aceito, não aceito, subo, desço, vou para a direita, vou para a esquerda. A vida é assim. Fazemos escolhas o tempo todo. O tempo todo estamos tomando decisões, o tempo todo tomando decisões, fazendo escolhas. E algumas dessas escolhas vão nos levar para o caminho bom, outras escolhas vão levar para o caminho ruim. E a nossa dificuldade é discernir se aquela oportunidade vai nos permitir ser melhores do que antes, ou se aquela oportunidade vai nos fazer ficar pior do que era antes. Então o texto que eu acabei de ler para os irmãos, ele vai dizer para mim e para você, essa frase aqui mexeu muito comigo. Versículo 14, olha o que o texto diz: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina, apenas como neblina. A nossa vida é passageira. Estamos vivos agora, não sabemos se vamos estar vivos daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, não sabemos. A vida é muito fugaz, a vida é muito passageira, a vida é muito rápida. Então não dá para perder tempo, irmãos. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para o ano que vem. Muitas vezes não dá para deixar para a semana que vem. Só que nós temos um defeito muito grave de deixar as coisas para depois, de ir procrastinando. E nós vamos ali adiando e perdemos muitas vezes as oportunidades de Deus que coloca diante da gente. Nós colocamos condições. Se eu acontecer isso, se acontecer aquilo, então eu faço ou deixo de fazer, ao invés de buscarmos a Deus. O texto vai falar no versículo 16, aliás no versículo 15, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tudo passa pela vontade de Deus. Diga para o seu irmão aí, tudo passa pela vontade de Deus. Não tem atalhos. Deus está no controle de absolutamente tudo. Tudo passa pela vontade de Deus. E se surge uma oportunidade de mudar, então você primeiramente precisa se assegurar se essa oportunidade vem de Deus.
Essa oportunidade vem de Deus? É a nossa primeira indagação. Tem que ser a nossa primeira pergunta. E buscar em Deus a resposta. Como eu falei para os irmãos aqui, foi um processo. Essa situação do Rafael, da Camila, de casarem, depois do nada surge a oportunidade de eles ir embora, ir para outro país, não é uma mudança fácil, é ficar longe da família, outro costume, né? Outro continente, mudança, oportunidade, vou, não vou, vem de Deus, não vem de Deus, é a indagação que temos de fazer, né? Porque o diabo é enganador, o diabo é mentiroso, o diabo sabe enganar o ser humano. Quantas portas erradas você e eu entramos, quantas decisões erradas eu e você tomamos, quanto tempo de vida nós desperdiçamos por escolhas erradas que fizemos sofrer pessoas, a nós mesmos sofremos. Então quando a oportunidade chega, irmãos, por isso o tema da mensagem, quando dá para mudar, mude, dá para mudar, mude. Os irmãos, a maioria dos irmãos sabe que eu trabalho, né? E no meu trabalho é muito comum aparecer cursos para você fazer. Há uns anos atrás apareceu um curso de espanhol, de grátis, 0800. Nós somos 39 servidores, ninguém quis fazer. Eu falei, eu quero fazer. Ninguém quer, eu quero. Me inscrevi no curso. Cervantes, é um dos melhores cursos de espanhol do Brasil, Instituto Cervantes. Fiz lá o curso de espanhol, fui até o nível A1, A2, A3, B1 para B2, fui até o nível B2. Entendo, arranho um pouquinho do espanhol, hablas espanhol, arranho um pouquinho do espanhol, compreendo, né? Mas eu precisava avançar. Fiz o curso, bacana, concluí, preguei o diploma. Era até esse nível mesmo. Aí surge no trabalho uma oportunidade de fazer um outro curso. E aí todo mundo queria fazer o curso. Dos 39, né, tem nível superior e nível médio. Os de nível superior, a maioria quis fazer, que era o meu caso. E havia uma condição. A condição era ter nível B espanhol. De todos, só o bonitão aqui teve. Eu fui fazer o curso. Somente eu. Porque lá atrás, quando surgiu a oportunidade, eu não deixei passar. Mas o que isso vai agregar? Estou prestes a me aposentar. Para que fazer um curso de espanhol? Eu não sei. Eu só sei que a oportunidade surgiu e eu abracei e fiz. A vida é assim. E tem um lado perverso, que é o seguinte: quando a oportunidade vem e você não abraça, deixa passar, dificilmente ela vai voltar. Dificilmente você vai ter uma segunda chance. Não é assim a vida? Quando dá para mudar, mude. Irmãos, eu só encontrei uma pessoa na Bíblia, no Novo Testamento, que quando a oportunidade chegou, ele não quis. Mas nessa noite eu não vou me prender nessa pessoa. Eu quero me prender em duas pessoas que tinham uma profissão igual e eles não hesitaram em mudar. E é em cima desses dois personagens do Novo Testamento. Por favor, Lucas, no capítulo de número 5, primeiramente. Nós morávamos em Brasília. Crescemos em Brasília. Cheguei em Brasília, era criança. Meu irmão, minha família, meu pai, minha mãe. Crescemos, tal, trabalhamos, concurso público, tal. Me casei com a Lúcia. No dia 19 de fevereiro faremos 40 anos de casados. Uma estrada, uma jornada. Surge então um momento de oportunidade de vir para o Espírito Santo. Nós viemos aqui de férias para conhecer o estado. Somente o nosso filho mais velho, Beto, era nascido. Beto era recém-nascido, tinha 1 ano e pouco de idade. Não tinha nem 2 anos ainda. Nós viemos aqui de férias para conhecer o Espírito Santo.
E quando chegamos aqui, Deus falou: o meu coração, o coração da Lúcia, é aqui o lugar de vocês. A nós voltamos para Brasília, meses depois nos mudamos para cá. Não tínhamos parente algum aqui, não conhecemos ninguém aqui do estado, né? Quem olha assim, vocês são malucos, você deixou pai, deixou mãe, irmãos, e veio para o Espírito Santo. Sim, como eu já falei, a Bíblia fala que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Então trouxe paz ao nosso coração e viemos. Isso foi um ano de 1989. Já fazem, calculei quantos anos são, calculei. Desconta 5 anos, que eu tive que voltar a Brasília, ficar 5 anos lá, depois voltei para cá de novo. Lucas no capítulo 5, no versículo 27, vai dizer o seguinte: passado essas coisas, saindo viu um publicano é cobrador de imposto, tá bom? Fiscal, chamado Levi, ou Mateus, como queiram, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. A oportunidade chegou para Levi. Jesus passou e apresentou uma oportunidade para ele. Decisão dele, largou tudo e seguiu Jesus. Não teve garantias. Lá vai ser assim, lá vai ser assado, você vai ganhar tanto. Vai ter uma casa. Lá é melhor que aqui, escola para os seus filhos. Não teve nenhuma condicionante, não teve nenhum benefício. Jesus não me trouxe nenhum benefício. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Apenas falou com Levi: segue-me. Jesus está falando para ele agora assim, em outras palavras: está na hora da mudança. Levi, Mateus, é hora de mudar. Mude. É hora de você mudar. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Mude. Mudança. Algo semelhante no capítulo de Lucas, no capítulo 19, acontece com outro cobrador de imposto, um outro publicano, chamado Zaqueu. Capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos cobradores, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Só até aqui. Aqui está um segundo cobrador de imposto, e aqui Jesus fez um convite também a ele, não bem um convite, mas uma ordem: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Aquilo mexeu com Zaqueu. Ele tinha 2 respostas para dar: sim ou não. Não te conheço. Quem é você? Você está se autoconvidando para vir na minha casa? Não sei quem é você. Como é que é essa história aí? Se fosse a gente, talvez disséssemos assim, né? Mas Zaqueu não hesitou. Zaqueu viu em Jesus a oportunidade de mudar, a oportunidade de ter uma nova vida. Sabe, irmãos, um outro pastor, Jaime Kemp, eu gosto dessa frase dele. Ele disse o seguinte, que a mudança, ela tem 2 aspectos: ou ela vai acontecer por bem,
ou ela vai acontecer por mal. Zaqueu, ele não pensou duas vezes, assim como Levi. Segue-me. Levi foi atrás de Jesus. Zaqueu ouviu do Senhor que era na sua casa. Ele desceu da árvore e conduziu Jesus até a casa dele. E ali, aquela disposição de Jesus de ir até a casa dele, aquilo mexeu com Zaqueu. E Zaqueu então demonstra com atitude que ele estava arrependido do pecado que ele estava cometendo, que era roubar. Ele era um ladrão. Então ele devolve, ele restitui 4 vezes mais, diz o texto, de quem eu defraudei, de quem eu roubei, de quem eu enganei. Uma mudança. Quando a mudança chegou, ele não pensou duas vezes. E aqui, irmão, vamos ser sinceros, ok? Igreja é lugar de verdade, tá bom? Eu não sou de ficar rodeando e nem enfeitando o pavão. Eu vou direto no assunto. Vamos lá. Eu tenho certeza que você sabe que tem que mudar algumas coisas na sua vida. Eu tenho absoluta certeza. Só que, como eu já disse, a gente fica deixando as coisas meio de lado, o melhor momento, quando tiver condições, quando eu aposentar, quando eu me formar, quando eu me casar, quando tiver filhos. A gente vai condicionando as coisas. As mudanças que a gente sabe que precisa fazer, a gente vai criando condicionantes. E você não viu nem com Levi e nem com Zaqueu qualquer condição. Segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Vou na sua casa. Ele desceu da árvore e foi para a casa dele receber Jesus. Por que a gente coloca condições? Porque temos tanta resistência a mudanças. Eu te respondo. Porque esses homens da Bíblia, que lemos aqui, eles estavam ali face a face com Jesus. Não era qualquer um, era o próprio Senhor falando com eles. Nos dias de hoje, a mudança chega, e a primeira indagação que fazemos é: isso vem de Deus? É Jesus que está falando comigo? Então a gente bota o pé atrás e fica aguardando saber se aquilo vem de Deus ou não. E quando fazemos isso, nós temos que demonstrar duas coisas, porque é uma exigência da vida cristã. A vida cristã se move por meio da fé. É a fé a base da nossa relação espiritual com Jesus. Quando eu boto o pé atrás, eu tenho que ter certeza se esse pé aqui atrás não é de incredulidade, não é de dúvida. Consegue imaginar Abraão? Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Espera aí, Deus. Espera aí, Senhor. Eu estou com tudo aqui, ó. Estou casado, meus bens. O que diz a Bíblia? Que Abraão imediatamente pegou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e os bens que ele havia conseguido e partiu. Deus não disse para onde, ele apenas partiu. A Bíblia está repleta de episódios assim, de pessoas às quais Deus apresentou a eles alguma coisa de mudança, uma oportunidade de mudança, e eles disseram: eu quero, vem de Deus, eu quero mudar, eu preciso mudar, em nome de Jesus eu vou mudar. A mudança exige da gente uma atitude, menos a incredulidade, menos a dúvida, que é razoável você botar o pé atrás e dizer: Senhor, eu não sei se vem do Senhor, eu não sei se essa oportunidade vem do Senhor, eu não sei se essa mudança vem do Senhor, eu estou meio que inseguro. E sabe por quê, irmão, nós estamos meio inseguros? Porque nós desacostumamos a ouvir a voz de Deus.
nós não conseguimos discernir a voz de Deus nos eventos da vida. Então nós achamos, pode ser o diabo, pode ser a nossa carne, pode ser Deus, porque se nós estivéssemos em comunhão com o Senhor, se nós andássemos na presença de Deus de verdade, quando essas oportunidades chegassem, a gente teria certeza que seria ou não Deus. Como não temos certeza, por conta da nossa vida espiritual que não está legal, não está boa, há uma ausência da nossa presença diante de Deus, não temos buscado ter acesso à presença de Deus, não temos feito por onde estar na presença de Deus, porque corremos atrás do dinheiro, atrás do trabalho, atrás da saúde, atrás de tanta coisa, e deixamos a nossa vida espiritual de lado. Aí quando chega a oportunidade, a gente não sabe se vem de Deus, a gente entra em dúvida. Vem de Deus? Não vem de Deus? Vem de Deus? Não vem de Deus? Vamos orar. Aí vem buscar um conselho com o pastor, ouve um conselho com outra pessoa e aguarda acontecer algo. E como eu já disse, a oportunidade pode passar. E se a oportunidade passar, já era. Na maioria das vezes não tem uma segunda chance. Então o que isso exige da gente? Quando dá para mudar, mude. Exige da gente comunhão com Deus, exige da gente uma comunhão de tal forma que você saiba, não, é Deus falando, não, é Deus que está me direcionando. Espera aí, Senhor, vou fazer igual, por exemplo, vou fazer igual Daniel, vou fazer um jejum aqui de 21 dias, e o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai ministrar o meu coração, uma atitude nossa. Não é só porque as portas se abriram, irmãos, abriu uma porta assim e foi acontecendo dando tudo certo. Não, é a vontade de Deus, porque está dando tudo certo. Bota o teu pezinho atrás, porque o diabo é mentiroso, o diabo é enganador. Você não precisa, o termômetro não é esse. Para você saber se é ou não a vontade de Deus, você precisa perguntar para Deus. Você leu comigo em Tiago? Se for sua vontade, Senhor, não é assim que o Tiago falou? Na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra. Vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade quer se sobrepor à vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade é: não, eu quero minha filha aqui comigo, eu quero meu genro casou agora, eu quero meus netos comigo. Essa seria a minha vontade humana, de homem, plenamente razoável. Mas não era a vontade de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão: eu faço a vontade de Deus ou faço a minha vontade? A vontade de Deus eu sei que é boa, agradável e perfeita. A minha vontade nem sempre é boa, nem sempre é agradável e nem sempre é perfeita. Oportunidade de mudar, irmãos. Oportunidade de mudança na sua vida. Estava conversando com uma pessoa e ela pensando na carreira dela, e disse a ela: eu pensaria o seguinte: será que Deus não está me levando a mudar de profissão? Porque você está numa profissão assim, tem N dificuldades. Será que Deus não está apontando você a mudar de profissão? Ah, mas eu estou tanto tempo nessa profissão minha. Eu falei: eu sei que você está esse tempo na sua profissão, mas será que não é Deus te chamando a olhar para um lado que você até agora não estava olhando, enxergando? Vai orar, vai falar com Deus. Eu conheci uma pessoa, irmãos, que mudou de profissão com 65 anos de idade. Ele tinha uma atividade X, ganhava Y, e aquele Y não sustentava direito a sua casa. E muitos anos assim, naquela profissão dele. N oportunidade ele teve de aperfeiçoamento. Um dia ele resolve, convencido por Deus, que ele precisava de mudar de profissão. Aí ele muda. Hoje ele está com um pouco mais de 70 anos, aposentado, nessa nova profissão, e que lhe deu as garantias de ter uma aposentadoria confortável para ele e para a esposa dele, porque até então ele nem podia se aposentar.
mudanças. Temos que discernir se vem ou não de Deus. E para isso não tem atalho. Você precisa consultar Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa, no dizer de Jesus, ir para o quarto secreto. E lá no secreto, Deus te recompensará. Você precisa buscar, talvez com jejum, com lágrimas, eu não sei. O que eu sei é que Deus, quando se apresenta uma oportunidade, Ele quer que a gente mude, quer que a gente aceite aquilo que Ele está nos propondo. Para encerrar, já te convidando a ficar em pé em nome de Jesus. Algumas vezes a gente vai dizer assim: não dá para mudar. A frase ali, quando dá para mudar e quando não dá para mudar. Muitas vezes nós limitamos Deus, porque se a mudança vem de Deus, pode ter certeza que milagres vão acontecer. Então o que não dava aos nossos olhos humanos para mudar, Deus vai fazer mudar. Deus vai fazer acontecer. Deus vai operar o milagre, porque milagre é a especialidade de Deus. Coloque a mão no seu coração e me ouça mais uma vez. Não perca as oportunidades que o Senhor está colocando diante de você. Não deixe para o ano que vem. Se coloque diante do Senhor. Apresente a Ele a sua dúvida, a sua insegurança, a sua incerteza. Não fique só racionalizando, fazendo conta, usando bom senso, usando sua sabedoria humana. Se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, como nós lemos aqui, se for sua vontade. A oração começa assim: se for sua vontade, Senhor. Nós não queremos errar, Senhor. Não queremos mudar algo que vai ficar pior. Nós queremos mudar algo que vai nos fazer ficar melhores. Mudar para melhor, Senhor. Que 2026 seja esse tempo de mudar para melhor em todas as áreas da vida da gente, Senhor. Para nossa família, Senhor. Para nossa casa. Para nossa igreja, Senhor. Mudar para melhor. Mudar para prosperar. Mudar para crescer. Mudar para ser feliz. Mudar para ser abençoado. Pai amado, em nome de Jesus, apresento a Ti as Suas ovelhas que vieram aqui nessa noite cultuar o Senhor. Espírito Santo, perdoe as oportunidades, Jesus, de que nós vacilamos e deixamos a oportunidade de passar, Senhor. A graça do Evangelho é que o Evangelho não quer consertar ninguém. O Evangelho quer nos fazer pessoas novas. Nova criatura sou. As coisas velhas ficaram para trás. As escolhas erradas que fiz, Senhor. As portas erradas que entrei, Senhor. As burradas que fiz, Senhor, ficam no passado, Senhor. Em nome de Jesus. E que a oportunidade o Senhor está nos dando nova agora, Senhor. Que possamos, se temos dúvida, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Senhor. E assim, ó Deus, ouvir do Senhor, ouvir da boca do Senhor. O Senhor fala por meio da profecia, o Senhor fala por meio da Tua palavra, o Senhor fala por meio de sonhos e visões. Fala com a Sua igreja, Senhor. Fala
Fala conosco, ó Deus. Nós não queremos errar. Começamos o ano aqui, Pai amado, queremos acertar todas. Se possível, acertar todas. Não queremos dar vez ao diabo, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos andar em santidade, andar na Tua presença, Senhor. E clamar pelo Teu nome, Senhor. Porque aquilo que é impossível para nós, se for Tua vontade, a porta vai se abrir. Se for Tua vontade, o que é impossível vai se tornar possível. Se tiver que mudar corações, se tiver que estar faltando de recursos, o Senhor vai fazer chegar os recursos, o Senhor vai fazer mudar corações e mentes, o Senhor vai usar até o ímpio para nos abençoar, Senhor. O Senhor vai usar circunstâncias para nos abençoar, Deus. O Senhor vai usar pessoas improváveis para nos abençoar, Senhor. E assim, Pai, oramos com fé. Perdoe os momentos em que nós hesitamos por dúvida, por incredulidade. Que possamos, na Tua presença, Senhor, nos fortalecer nessa fé viva no Senhor Jesus Cristo. E desde já, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Senhor, sejam dadas a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.